Regressamos então aos trabalhos desta Advocatus Summit 2023. Passamos desde já ao terceiro painel, onde apontamos o foco à sustentabilidade do financiamento. Mais um espaço de debate com Margarida Osório Amorim, sócia da área de Imobiliário e Turismo da PLMJ. Podem vir subindo ao palco, por favor. Também Daniel Correia, diretor-geral de Real Estate do grupo UIP, e Cristina Cisa Vieira, CEO da AHP, Associação de Hotelaria de Portugal. Um debate focado no tema financiamento sustentável, novos desenvolvimentos. Eu não sei, acho que isto é uma ordem. Não é? Não. Não? Micros, não é? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco nesta sexta edição do Advocatus Summit. O tema deste painel não é exatamente o financiamento sustentável, mas está relacionado com... é um desafio, a pergunta que se impõe e queremos todos aqui debater é o desafio sustentável proprietários e entidade exploradora. E por isso o tema do painel é deliberadamente provocador e vai se centrar na pluripropriedade nos empreendimentos turísticos. Desde há muitos anos, em particular desde 2008, quando foi consolidado no ordenamento jurídico através do Decreto-Lei 39 de 2008, a figura do turismo residencial, que já tinha sido anunciada um ano antes pelo Governo no Plano Estratégico Nacional para o Turismo, que se discutem vários temas relacionados com a pluripropriedade. Em que termos é que deve ser permitido que unidades de alojamento possam ser detidas, possam ser propriedade de pessoas distintas, se todos os empreendimentos turísticos podem adotar a estrutura de pluripropriedade e se devemos impor ou não limites à ocupação pelos proprietários das suas unidades de alojamento. Neste debate, de facto, a pergunta é se nós, com a figura do turismo residencial e a pluripropriedade nos empreendimentos turísticos, estamos a afastar-nos da vocação tradicional dos empreendimentos turísticos ou se, por outro lado, estamos a ser inovadores, porque, de facto, a pluripropriedade e a possibilidade de um proprietário adquirir uma unidade de alojamento num empreendimento turístico é uma forma de financiamento mais rápido deste tipo de negócios, que o retorno é muito incerto, como é próprio e tradicional da hotelaria. Se estamos também a ser inovadores com esta figura, porque fomos ao encontro de uma procura muito específica para este tipo de produto, e se fomos também inovadores porque arranjamos aqui uma forma de mitigar a sazonalidade e não estamos tão dependentes com esta população tendencialmente residente e permanente nos empreendimentos turísticos, se arranjarmos aqui uma forma de não estar tão dependentes do sol, do bom tempo e da praia. E é isto que nós queremos debater neste painel. O meu nome é Margarida Osório Amorim, sou sócia da área de turismo da PLMJ e tenho o gosto de ter aqui comigo Cristina Cisa Vieira, vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, e Daniel Correia, diretor-geral de Real Estate da United Investments de Portugal, que é um player muito ativo no mercado da hotelaria, que já conta no seu portfólio de empreendimentos turísticos com o emblemático Pine Cliffs Resort no Algarve, o Hotel Porto, o Sheraton Cascais e agora, muito recentemente, o Hyatt Regency Lisboa. Muito obrigada a ambos pela participação neste painel e começo pela Cristina. E queria-lhe perguntar, não obstante o tema do nosso painel ser proprietários, entidade exploradora, se isto é um desafio sustentável, pergunto-lhe se empreendimentos em propriedade plural, proprietários e hotelaria tradicional, como a conhecemos, se de facto isto é um desafio sustentável, se nós estamos a afastar-nos da vocação dos empreendimentos turísticos ou estamos, no fundo, aqui a ventilar a noção dos empreendimentos turísticos. Bom dia a todos. Obrigada, Margarida. Daniel, prazer estar consigo aqui. Obrigada pelo convite. Este é realmente um tema que é controverso e apaixonante.
De um lado, de facto, falando em financiamento sustentável, não sendo o nome do painel, de facto, houve, e já vamos falar um bocadinho nisso, esta situação também de coenvolver outros investimentos num negócio que é realmente de payback lento, não é? No caso da hotelaria. Na lei, a chamada Lei Hoteleira, o regime jurídico dos empreendimentos turísticos, eu já estou há muitos anos no turismo e realmente houve duas grandes revoluções. A primeira, do ponto de vista procedimental, quase coperniciana, quando o licenciamento dos empreendimentos turísticos, que era centralizado na Direção-Geral do Turismo, passou para as câmaras municipais e, portanto, a partir daí a entidade central passou de consulente a consultada e isto foi realmente uma enorme revolução. E esta segunda enorme revolução, que foi acomodar enfim, aquilo que já se vinha verificando de quase aquisições de cotas alíquotas em empreendimentos turísticos, neste caso ligadas à propriedade de unidades de alojamento em empreendimentos turísticos. Como a Margarida dizia, isto começou em 2008, depois este diploma teve, sei lá, 5, 6, 7, já não sei, alterações, mas de facto esta relação de coenvolver outros proprietários e, sobretudo, descolar da ideia de afetação à exploração turística, estando ligada à alocação dia-a-dia a turistas, foi realmente uma enorme revolução. Retiraram-se, de facto, a expressão afetação à exploração turística deixou de estar ligada a esta locação dia-a-dia, a turistas, e também saiu do diploma a noção de turistas, claramente para querer abrigar estes residentes, que sendo também, enfim, todos são turistas, uns mais temporários do que outros, mas de facto, porque, se bem se lembram, estávamos naquela altura em que se falava que Portugal poderia vir a ser a Califórnia da Europa, a captação de investimento estrangeiro e disto que a Margarida dizia, não só dessazonalizar uma atividade, como também descentralizá-la e permitir que, efetivamente, noutras regiões do país isto acontecesse. Claro que, maioritariamente, a situação mais atraente para este tipo de investimento é Algarve e as zonas de vilesiatura e no litoral, mas, de facto, hoje a situação já está bastante diferente e o Daniel até pode dar nota do que é isto. Fomos inovadores. Eu diria que fomos atrás de uma tendência de mercado, não apenas nesta perspectiva do financiamento sustentável, portanto, de coenvolver outros também no financiamento do projeto, mas sobretudo porque havia uma procura muito específica e já que estava a acontecer, e acontece hoje, sei lá, ontem falávamos nisto, o Plaza em Nova Iorque vende quartos, não é? E já lá vamos também. Portanto, se isto é suscetível ou não de acontecer em todos os empreendimentos turísticos. Fomos atrás de uma certa tendência, eu acho que neste momento já está congelada e precisávamos novamente de refrescar a lei e de permitir outras situações. Porque, por exemplo, nasceram outras figuras, como é o turismo da aldeia, em que também a situação da pluripropriedade existe. Era interessante descolar a ideia da propriedade do uso, e eu acho que há muito temor de que, havendo pluripropriedade, passe a ser um uso meramente habitacional e, portanto, desvirtuando e desconsiderando aquilo que é a vocação do empreendimento turístico e, portanto, descolar situações de cofinanciamento, se quisermos, e, portanto, mais uma vez, creio que o Daniel irá falar um bocadinho nisto, do que é que são as intenções de quem adquire estas unidades. E eu acho que a nossa legislação está agora um vestidinho muito curto para as novas tendências, isto por um lado. Por outro lado, tornou-se uma confusão e um albergue espanhol onde cabem N realidades que, não tendo abrigo noutras figuras, vão cair dentro dos empreendimentos turísticos e nada tem a ver com já o que era a velha noção do empreendimento turístico. Nós sabíamos, por exemplo, a Beatriz Costa, acho que vocês sabem, vivia no Tivoli, não é? E era considerado uma exceção, toda a gente fechava os olhos, não via que a Beatriz Costa vivia no Tivoli. Mas, de facto, hoje o mundo é muito diferente e eu acho que ela ficou pequena.
E, de facto, agora, pegando aqui no seu exemplo da Beatriz Costa, dos grandes debates que temos com a introdução deste sistema de pluripropriedade nos empreendimentos turísticos é saber se todos os empreendimentos turísticos podem adotar este regime e se olharmos para um hotel, se a unidade de alojamento num hotel é um quarto, se nós podemos transportar este regime para um estabelecimento hoteleiro por um hotel. E pergunto tanto à Cristina como ao Daniel se de facto ser dono de um quarto é um investimento acertado, é um bom investimento, ou se isto vai aqui um bocadinho afrontar a hotelaria pura, porque estamos então a ser proprietários de um quarto, se bem que nós queremos descolar, como a Cristina disse bem, a ideia de habitação de residencial, e também não é assim tão claro que o proprietário queira de facto residir permanentemente na sua unidade de alojamento. O que é que me diz a isto, Daniel? Não, nesse aspecto depende muito do... antes de mais, muito obrigado pelo convite e agradeço à Cristina e à Margarida por esta discussão. Tudo depende do modelo de negócio que esteja a ser introduzido ou que se queira procurar. Eu acredito que em qualquer espaço é possível coabitar, ter multipropriedade, desde que haja regras claras e o propósito dessa pluripropriedade seja bem definido. Porque uma questão é eu querer dividir um hotel para vender simplesmente por uma questão de financiamento. Certo. Outra coisa é querer dar a oportunidade de reaver o meu investimento, ter um parceiro, proprietários diversos, que me vão ajudar no meu próprio negócio. Porque dependendo da localização também, que no caso do Algarve pode ser um fator muito importante para combater a sazonalidade, com proprietários que vêm usufruir de períodos de lazer na unidade em época de inverno e deixando a grande parte do restante período para exploração, permitindo assim partilhar essa receita com o proprietário. No entanto, tem de ser muito bem estudado. Tem de ser, acho que não pode cair em todos, tem de ser bem trabalhado o modelo de negócio, até porque rapidamente, se não houver uma gestão e regras muito claras, rapidamente se pode cair numa situação de inoperacionalidade do próprio estabelecimento. Claro. Se não houver diálogo, não houver gestão, não houver coordenação, rapidamente os proprietários também se podem juntar e Mas retirar. É mais fácil e aqui também pergunto à Cristina, num hotel, é mais o comprador, um eventual comprador de uma unidade de alojamento que é um quarto, o mindset dele tem que ser investimento, ou seja, investimento no turismo. Eu estou a comprar isto como investimento, enquanto que um mindset, e aí muito próximo e no fundo a dar seguimento à vocação daquele empreendimento turístico por hotelaria. Um comprador, provavelmente num empreendimento turístico do tipo aldeamento, já vê este seu investimento como vou comprar uma segunda casa, uma casa de férias. Não acha que, havendo investimento podendo nós adquirir um quarto num hotel, é uma forma de investimento no turismo e, portanto, na hotelaria também? Bem, concordo com o Daniel, é preciso trabalhar, e a nossa lei também não está assim preparada a trabalhar esse conceito. Mas já acho que a situação de facto está a acontecer. Há exemplos fantásticos, nos últimos, eu ouvi uns projetos muito interessantes até feitos por israelitas, e de facto porque há uma tendência nova. Não só o nomadismo digital, como a forma como hoje as pessoas vivem, porque é que os hostels têm um sucesso enorme e têm muito até mixed use lá dentro, não é? Porque têm, não só se aluga a cama, como também já quartos, etc. Porque têm uns espaços comunitários muito interessantes. Nós já sabemos que mesmo o imobiliário está a mudar, porque efetivamente as pessoas querem... O metro quadrado é caríssimo, não querem espaços de lavandarias, isto e daquilo outro, e portanto acabam por ter no embasement, têm máquinas comuns, têm salas de convívio, têm isto, têm aquilo outro, etc. Portanto, eu acho que vai acontecer que também quem procura quartos de hotel, e estava a lembrar-me, lá está, no Plaza em Nova Iorque,
não é só a questão do investimento, não compram na ótica de investimento, mas são repeaters e vão sistematicamente ao mesmo sítio, vêm para Lisboa durante umas temporadas trabalhar e, portanto, têm quer o quarto em situação de estar na locação dia-a-dia a turistas e, portanto, sob a gestão, e isso é que é fundamental assegurar, sob a gestão da unidade, da entidade exploradora, e essa é que, de facto, coloca o quarto no mercado, como têm aquele quarto disponível uma semana por mês, ou isto ou aquilo. E, portanto, estão a acontecer coisas, e mais uma vez aqui, eu acho que nós vamos ter que ir atrás da tendência. Lembram-se com certeza que na segunda metade dos anos 90, com a explosão do timeshare, sim. De facto foi um modelo também que, ao princípio, na altura estava no gabinete do Estado do Turismo e depois fui para a Diretora-Geral do Turismo, aquilo também perturbou aqui algumas mentes mais conservadoras, não é? Porque, mais uma vez, aqui neste caso, como sabem, é uma fração do direito de uso e habitação, não é? Portanto, a pessoa compra e, infelizmente, a meu ver, o timeshare morreu pelas práticas de comercialização agressivas e não sei o quê, quando é um modelo muito interessante e muito em voga no mercado americano, etc. E houve dois grandes grupos, Pestana e Vila Galé, que efetivamente explodiram. Sim. Porque a alienação do timeshare assim o permitiu e, de facto, há necessidade de nos irmos adaptando a estas novas tendências. Em tese, lá está, se nós cindirmos a situação da propriedade, da habitação, não é? Eu acho que é possível que haja esta pluripropriedade em todo o tipo de empreendimentos turísticos e, portanto, também em hotéis. Eu já escrevi sobre isto, já tinha, enfim, pronto, ou seja, o legislador do regime jurídico dos empreendimentos turísticos não impede a pluripropriedade também sobre quartos de hotéis. Mas aí já é com os advogados explicarem porque é que isso não acontece. Eu concordo que haja, lá está, nos hotéis-apartamentos, como sabem, os hotéis-apartamentos são tipificados do ponto de vista, enfim, perante o seu confronto com os hotéis convencionais dentro dos estabelecimentos hoteleiros, porque têm mais unidades de alojamento do tipo apartamentos do que do tipo hotéis. E os apartamentos são suscetíveis de serem vendidos. Eu lembro-me quando fiz uma PH sobre um hotel-apartamento, o que eu fiz foi uma fração era o hotel, os quartos todos, e depois tantas frações em propriedade horizontal quantos os apartamentos. E, de facto, porquê? Porque realmente na altura não foi possível, a Câmara não autorizou e depois não era possível a venda, mas a ideia inicial era também vender os quartos dos hotéis. A lógica é um bocadinho diferente, de facto, a lógica era diferente, mas em tese, quer como instrumento de co-investimento e de oportunidade de negócio, quer para responder a esta procura hoje mais nómada, mais, digamos, elástica de quem vem, sobretudo, lá está, trabalhar e, sobretudo, num fenómeno urbano, eu diria que faz sentido que se procure acomodar esta nova procura numa realidade que, concordo com o Daniel, ainda não está suficientemente trabalhada, porque o temor, lá está, é que, encostando a questão da propriedade ao uso habitacional, de facto se venha, como a Maria dizia, a desvirtuar aquilo que é a vocação. E isso compromete, designadamente, a sustentabilidade do território, não é? Se eu tenho, no plano diretor municipal, uma zona para a habitação, e tenho noutro zonas para turismo, se efetivamente nas zonas de turismo ou nos hotéis eu passo a ter residentes permanentes, o território não está capacitado para responder a essa procura e a essa pressão. Portanto, convém olhar com atenção para situações de pluripropriedade em que venham a confundir-se estas habitação permanente. E então com a pressão agora, com a dificuldade que há em haver habitação. Claro. Eu até acredito que nesse âmbito, acho que por vezes confundimos as coisas, porque durante muitos anos e após a crise de 2009 a 2011 fomos à procura de revitalizar a nossa economia, atraindo investidores estrangeiros para Portugal, nomeadamente com os programas de Golden Visa. Exato. E
as unidades hoteleiras e a sua pluripropriedade era um produto certo. É um produto que se adequa bastante porque são investidores que gostam de vir visitar Portugal, mas não necessariamente querem habitar cá em Portugal. E essa pluripropriedade e esses investimentos não só permitiram desenvolver novos empreendimentos, como também permitiram até reabilitar outros hotéis, não necessariamente no nosso grupo, mas tenho conhecimento de casos de hotéis que estavam, de 3, 4 estrelas, que estavam a necessitar de reabilitação importante, e foi através da venda dessas frações, obviamente associadas a programas de exploração turística, que permitiram financiar essas próprias reabilitações e reabilitar o nosso parque de turismo que temos em Portugal. Mas, Daniel, muito bem, os proprietários vêm, financiam, reabilitam, mas depois ficam. Não Como é que necessariamente se gera este conjunto de proprietários? com regras muito claras. Mas eles têm noção, ou seja, o que eu lhe queria perguntar é, há uma expectativa de um comprador, depois se transforma no comportamento de um proprietário. O que lhe pergunto é, o proprietário, quando se vê investido com um título constitutivo, com direitos, com obrigações, não poder fazer obras, tem que pedir autorização à entidade exploradora, e que não pode rentabilizar a sua unidade conforme lhe apetece, ele percebe que, de facto, não é um proprietário pleno, que há aqui uma compressão dos seus direitos e que isto não é, de facto, a sua casa de férias onde pode pôr e dispor. E, portanto, tem um conjunto de regras muito apertadas e uma vigilância muito apertada por parte da entidade exploradora. Isso acaba por ser até, no caso de uma venda séria. Temos de distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é uma venda séria, outra coisa é uma venda para vender, despachar e sair fora e quem vier atrás fecha a porta. No caso de uma venda séria, até é o motivo pelo qual o investidor quer fazer esse investimento. É ter a garantia que tem alguém a gerir o seu património que não permite uma rebaldaria, digamos assim, ou que não permite que o programa descampe, que há regras claras para o bem e para o mal, há regras claras, e o que ele quer é fazer um investimento, seja por uma questão meramente financeira, para obter uma rentabilidade, seja uma questão de lazer, porque gosta do destino e quer vir regularmente a passar as suas férias e, com isso, ter o seu próprio espaço, ter um espaço que seja mais seu e que tenha uma gestão que cuida do seu imóvel e lhe dá uma rentabilidade, seja até por uma questão de investimento por causa do Golden Visa. Claro. Eu acho que esse fator dos títulos constitutivos das regras acabam por ser um fator mais positivo do que negativo. Porque uma pessoa que queira comprar um imóvel desses com o intuito de tornar aquilo a sua casa ou fazer a sua própria exploração, qualquer entidade que esteja a comercializar esse produto vai dizer que não é o produto para essa pessoa. Claro. Para isso, tem de comprar. Mas o Daniel há pouco falou da rentabilidade. Ou seja, que o que atrai neste tipo de investimento é não só ter ali uma unidade disponível para que ele venha e passe as suas férias aqui, mas também a rentabilidade. Sim. Sendo que, ao abrigo da lei atual, da Lei 39 de 2008, nós temos a rentabilidade e depois temos uma prestação periódica fixa. Correto. Não tem tido problemas quando, de facto, a hotelaria não proporciona o rendimento esperado e este fator atrativo para a compra de uma unidade de alojamento, de repente, perde-se e não há mais queixas por parte dos proprietários? É óbvio que ninguém vai... Qualquer pessoa que faça um investimento, que esteja à espera de uma rentabilidade, se não tem rentabilidade, vai ficar chateada e vai gerar conflito. Seja porque vai acusar a administração porque está a fazer má gestão, ou vai-se tentar agrupar com outros proprietários para remover as suas unidades de exploração. Eu acredito que, e no nosso caso em específico, já passamos alguns momentos críticos, nomeadamente quando foi a crise de 2009 a 2011 e agora mais recentemente com a crise ou com a pandemia. Obviamente que tivemos resultados não muito positivos a nível de exploração turística e de rentabilidade para proprietários. Mas, acima de tudo, se houver comunicação, transparência e houver claro empenho da administração em demonstrar aos proprietários que se está a cuidar da propriedade deles,
se está a fazer todos os esforços para mitigar esses resultados negativos. E houver comunicação, eles compreendem, porque isto não foi um fato isolado só em Portugal ou só no Algarve, foi a nível mundial. Nesse aspecto, a comunicação é muito importante. A comunicação e a seriedade em termos de apresentação de resultados. Acho que é um dos fatores que é muito crítico e uma das coisas que nós temos no nosso grupo, que é em termos de distribuição de custos entre proprietários e a hotelaria pura, a nossa unidade hoteleira. Nós temos sempre uma política que é, se um custo está numa zona cinzenta, preferimos nós assumir esse custo do que imputá-lo a um proprietário. Porque eu mais depressa posso gerar negatividade por não conseguir explicar um determinado custo a um proprietário do que assumi-lo eu e ter uma relação a médio e longo prazo com esse proprietário. E acho que é um dos fatores mais importantes é a seriedade e a transparência com todos os proprietários, porque são esses proprietários que vão recomendar a outras pessoas, são esses proprietários que vão fazer investimentos adicionais e é o que nos leva, acaba por ser o sócio, entre aspas, que nos leva ao sucesso para o futuro. Mas em termos de desafios, ou seja, não existindo essa transparência, é uma relação sã? É uma relação sã. É uma relação sã, mesmo entre proprietários? Sim. Eles nunca comparam o rendimento que um recebe com o que o outro Não. recebe? Não há essa troca de informação? Acaba por não haver, porque a partir do momento em que há proprietários, e tenho proprietários que têm em diversos empreendimentos do nosso grupo, e o rendimento no Pine Cliffs pode ser uma coisa, o rendimento no Hyatt pode ser outro, o rendimento no Sheraton pode ser outro, e temos proprietários que têm propriedades em diversos empreendimentos combinados. E acaba por não ser porque, desde que haja transparência, haja conversa, percebe-se perfeitamente que o Algarve é um destino mais sazonal, o Sheraton Cascais é um destino com uma estabilidade maior, apesar de haver ainda o picozinho de verão, o Hyatt, que abriu agora recentemente, é uma unidade de cidade, por isso está sempre naquele nível mais constante, e depois tem o fator da própria utilização do proprietário. Porque um proprietário, quando está a utilizar a sua propriedade para gozo das suas férias, obviamente não está a obter rendimento nesses dias. Por isso, entre proprietários, podemos ter proprietários que não utilizam as suas unidades, é um investimento puramente financeiro, fizeram aquele investimento, está ali, nem sequer fazem a utilização e têm uma rentabilidade muito superior, como posso ter um proprietário que fez aquele investimento não na ótica da rentabilidade, sim, maximizar o seu uso de proprietário, mas tendo a garantia que nos períodos em que não está lá, tem uma entidade que está a maximizar o seu investimento, está a gerir, está a cuidar, está a manter o seu património. Sim. E que quando ele regressa tem todos os serviços. Por isso, esse facto depende muito da motivação e das necessidades do próprio investidor, porque este tipo de produtos pode abranger um leque muito grande de diferentes investidores. Cabe a nós gerir as expectativas de cada um, ser muito transparentes e, com isso, permitir a coabitação saudável entre todos. Ok. Eu agora queria, para os dois, e acho que é um tema incontornável, tocarmos aqui um bocadinho no pacote mais habitação e tentar trazê-lo aqui à discussão. Todos nós sabemos que o programa Golden Visa vai terminar, pelo menos como o conhecemos, e as renovações vão sofrer muitas limitações. Também sabemos que existiram muitos empreendimentos turísticos que foram financiados através deste investimento via Golden Visa, em particular no último ano, onde existiram limitações para a aquisição de produtos puramente habitacionais e houve aqui um shift para as unidades de alojamento em empreendimentos turísticos. A pergunta que faço aos dois, em duas perspectivas, é se o fim deste programa terá um impacto na hotelaria, ou seja, vamos ter menos investimento, vamos ter menos projetos a serem desenvolvidos e a abrirem, e do seu ponto de vista da promoção, do promotor, se existir cabimento jurídico, a partir do momento em que o investidor possa residir permanentemente na sua unidade, se vamos ter um shift destas pessoas para as unidades de alojamento para que possam manter o seu investimento Golden Visa?
Eu gostava só de dizer uma coisa ainda antes, que para lá da transparência, desculpe lá, ainda relativamente à questão da relação de proprietário e ser uma relação pacífica e sustentável. Há uma coisa aqui fundamental, que é a marca. A marca. E, portanto, o Daniel trabalha para uma marca fortíssima. E, portanto, este não é um produto para todos desenvolverem, a pluripropriedade. Quem tem a marca Hyatt atrás, uma Sheraton, um Pestana, sabe que pode pagar uma comissão de gestão até mais elevada, tem expectativas, de facto, de que o seu património seja muito bem gerido. E, portanto, atenção a isto. É, sim, senhor, a transparência, a relação, etc. Eu, quando trabalhei também no turismo, também percebi a vantagem que era trabalhar com uma marca Accor atrás ou não era trabalhar com uma marca Accor. E, portanto, de facto, empresta-se, quer dizer, quem diz, epá, e quem vai à procura de um produto Hyatt para investir ou para configurar este mixed use, não é? Umas vezes estou, outras não sei o quê, sabe bem que o Hyatt dá garantias, não é? Dá Como outra estava a dizer, segurança. porque é que se compra um quarto no Plaza em Nova Iorque? É o Plaza em Nova Iorque, Claro. não é? Portanto, Claro. esta situação do brand atrás é fundamental e não é para todos. E se nós notarmos o que é que existe em pluripropriedade em Portugal e que sobreviveu bem, não é? Percebemos que estão sempre estas marcas fortes atrás. Eu diria, é importante, é de facto um fator muito importante ter uma marca ou um canal de distribuição que permita dar outras garantias, mas também lhe digo que, acima de tudo, a entidade gestora é mais importante. Completamente. É mais completamente. importante. E o Porque a contrato, marca não se e aquilo que o envolve Daniel diretamente dizia, com os portanto, eu se proprietários. celebro um contrato, eu sei exatamente quais são os períodos, isto é uma fortíssima compressão do direito de propriedade, sem dúvida nenhuma, e eu apenas posso usar a minha propriedade nos tempos definidos, nos termos definidos, e portanto, a transparência, a prestação de contas, etc., é um elemento fundamental. E estamos a falar com pessoas, quando se adquire uma unidade de alojamento, um Hyatt Regency em Lisboa, não é? Sim, Sabemos de quem estamos por exemplo, a falar, não é? Vejamos o caso de um dos nossos empreendimentos mais recentes, a Quinta Marcos Gomes, em Vila Nova de Gaia. Não tem qualquer marca associada neste momento, não tem qualquer bandeira. É a entidade gestora. A entidade gestora é o United Investments Portugal. Pronto, mas a United Investments em Portugal está já ligada ao Pine Cliffs há muitos anos, onde, pronto, eu não estou a dizer que o que eu estou a dizer é vocês não são neófitos no mercado, não é? Sim. E, portanto, têm uma experiência atrás e entre os vossos argumentos de venda, com certeza que também há isto. Porque isto que o Daniel, por acaso, dizia e que a Margarida tinha perguntado, como é que se garante, não é? Pronto, esta questão, isto não é um algoritmo cego, não é? Que me diz, olha, a tua unidade T1 vai para o mercado em agosto, onde se vende que nem pãezinhos quentes, e a tua, que também é um T1 igual, pá, mas está ali um bocadinho mais de sombra. Isto foi uma situação... Isso é importante, é a forma como se desenha o programa. Muito importante. Porque Lembro-me bem quando há questões que é desenhar um empreendimento em que vais ter multipropriedade, onde vais estar a gerir individualmente cada imóvel, ou estás a criar programas de gestão comum, onde dentro daquele conjunto todos vão partilhar receita e todos vão partilhar custos. Para o bem e para o mal. Há uma distribuição homogénea entre todos, em que o fator diferenciador vai ser se a unidade está com uma localização menos apetecível, tem um preço mais em conta, uma unidade que tenha uma vista de esse deslumbra. modelo que vocês usam? É um dos modelos que nós utilizamos. Mas, de Nós, facto, Pois o retorno modelo também tem a ver com o conjunto é mais investimento justo. inicial. Hã? O retorno também tem a ver com o investimento inicial, não é? O retorno tem a ver Claro. com o investimento inicial, mas nós aqui não garantimos só a rentabilidade imediata da exploração turística, porque essa pode variar consoante a utilização do proprietário. Nós procuramos sempre maximizar o investimento e a rentabilidade futura daquele ativo. Com essa gestão. Não, mas é que é evidente, eu se compro uma unidade que é virada para as traseiras e outra que é virada para a frente, mesmo que a tipologia seja igual, evidentemente o preço com que eu a ponho no mercado é distinto. E, portanto, se eu fizer essa pool em que depois distribuo, também tenho que ter presente esta situação. Mas, por exemplo, essa unidade que está voltada para trás vai ter um preço menor. É isso? É um produto para quem queira fazer um investimento mais financeiro. Porquê? Porque vai estar a pagar menos por metro quadrado, se vai ter a mesma área que uma unidade mais cara, vai obter uma rentabilidade percentual maior nesse investimento. E é um dos fatores que nos ajuda Argumento de venda. no argumento de venda. Porque Claro. eu tenho investidores... Mas aí o seu desafio é mais na exploração do que na administração.
Porque a administração, ela já é sancionada pelos proprietários, já é confirmada pelo Revisor Oficial de Contas e, portanto, todos os anos há uma Assembleia Geral de Proprietários onde tudo é votado, tudo é explicado, os orçamentos, as contas, o Revisor Oficial de Contas põe lá o seu carimbo e vocês apresentam um plano de administração. Portanto, do ponto de vista de administrador de condomínio, e nós, hoje em dia, uma entidade administradora é muito mais do que uma mera administradora de condomínio, mas, de facto, a administração... Nisso é mais transparente. A exploração, pelo contrário. A exploração é uma relação tendencialmente 2 a 2, ninguém discute em sede da Assembleia a exploração turística. Portanto, de facto, é importante, em termos de exploração, ter esta transparência adicional e ter regras muito próprias para que as coisas funcionem. Mas a ideia também que eu tenho, e eu sei que já estamos aqui a chegar um bocadinho ao limite... ainda não chegámos lá. Mas antes desse, e depois fecho. Mas o que eu sinto, para além da transparência, e de facto haver aqui a marca que traz à porta uma seriedade, é que o exercício de repetição de determinadas proibições e limitações e compressões ao direito de propriedade é necessário, ou seja, não basta entregar um título constitutivo a um proprietário e dizer, está aqui em anexo ao contrato de promessa de compra e venda na escritura. Por exemplo, há uma das, e pergunto, porque de facto tenho esta experiência, que nós estamos sempre a repetir, não obstante estar na lei, no título constitutivo, nos contratos de compra e venda e nos contratos de exploração turística, o facto dos proprietários não poderem explorar diretamente as suas unidades. E, de facto, eu sinto que muitas vezes sabe-se, foi-se avisado, está quase em aviso como sinal de emergência. E eles continua também isto a acontecer nos seus empreendimentos. Ou seja, há sempre aquela tendência a ir para casa num Airbnb de segunda. Não vejo isso. Obviamente que há sempre exceções, há sempre aquele proprietário que gosta de ser mais espertinho que os outros, mas em regra geral isso não se passa porque a nossa vida... Há exercício de repetição. Há essa transparência logo inicial. E a repetição. Não, nós já nos aconteceu na Associação de Hotelaria de Portugal, associados que temos de resorts em pluripropriedade, e isto acontece. E às vezes quando nos vem parar é porque há situações caricatas, não é? E graves, não é? Claro. Não ser participado aos serviços estrangeiros e fronteiras, destes utilizadores quererem usar as partes comuns, e portanto estas situações acontecem. Mas pronto, lá está. O que fazer, a lei não é o ser, mas o dever ser, não é? Exatamente. Pronto, agora, também é evidente que, tendo outras marcas e tendo outros tipos de investidores também, enfim, eu diria que não é ter outros tipos de investidores, é ter regras claras logo de início e sabê-las... Elas existem. É como a Margarida diz, tem lá uns avisos, proibido Airbnb... Uma questão é ter os avisos, outra coisa é a gestão diária dessas propriedades. Eu posso ter os avisos todos, se eu não for lá, não estiver a fazer o controle de quem entra dentro dos empreendimentos, se é o proprietário, se é amigo, se é visita, Há proprietários que têm imensos amigos. Tem imensos amigos, mas esses também rapidamente se apanham. Mas principalmente naqueles empreendimentos em que as casas foram... Por exemplo, nos aldeamentos turísticos, onde podíamos desafetar 50%. Aqueles 50% podem utilizar sem... Porque a única coisa que eles podem utilizar sem limitação de tempo. Correto. E é mais apetecível no final do dia. Correto. Há sempre chicos espertos. Claro. É como aqueles que, e não é porque é todos, não é? Dizem assim, mas porquê é que eu hei de ter que pagar os serviços de recepção, portaria, se eu não o uso? E eu digo, pois também são serviços comuns do empreendimento, é as tais coisas. É transparente do início e as pessoas têm que aceitar que aquelas são as regras. Eu não estou, enfim... Acima de tudo é não dobrar regras, ou seja, ser conciso para com todos. Se as regras são para A, são para B, são para C. Porque a partir do momento em que uma administração começa a fechar olhos a determinadas situações é quando começa a dar aso a que outras situações mais graves aconteçam. Não, e perceber muito bem o que é que são serviços de uso comum, serviços de exploração turística, serviços... Claro. De facto, há esta necessidade de ser muito pensado a montante e de facto, o IP já tem já temos algum histórico. Mas agora que temos 2 minutos... A minha última pergunta... A sua última pergunta, que eu acho que é uma das perguntas mais pertinentes. Obviamente que em Portugal já se vendiam propriedades dentro de empreendimentos turísticos, multipropriedades já se vendiam antes da criação do programa de Golden Visa.
No entanto, acho que vamos perder aqui uma oportunidade muito grande com o encerramento deste programa que, na minha opinião, servia muito, as propriedades dentro de empreendimentos turísticos eram as propriedades certas para este tipo de investimento e que permitiam desenvolver mais e novos, melhores empreendimentos turísticos e renovação de outros empreendimentos turísticos já existentes que, por questões diversas, estavam em declínio. Acho que com o término deste programa vamos perder aqui uma oportunidade e vai haver um desinvestimento. Há claramente grupos que estavam a fazer investimentos em Portugal que vão, não tendo o programa de Golden Visa, dificilmente vão continuar os seus investimentos, ou pelo menos vão ponderar muito seriamente novos investimentos. No nosso caso não se prende tanto, vai ter um impacto, mas como nunca nos centramos única e exclusivamente neste programa, vamos ter vamos criar alternativas. Agora, em termos gerais, para novos fundos de investimento ou novos grupos hoteleiros que estavam a entrar em Portugal, esta quebra de confiança ou este término deste programa vai ter impactos significativos em termos de novos empreendimentos a serem desenvolvidos em Portugal. E Cristina, na hotelaria? Bom, o que eu vou dizer acho que vai saltar a imobiliária toda em cima. Bom, por um lado, nós estamos precisamente neste momento com esta questão do pacote mais habitação que confunde tudo e que mete em cima do turismo um peso inacreditável, como se fosse a mãe de todas as desgraças, não é? E, portanto, não temos habitação por causa do alojamento local, não temos, não temos residências para estudantes por causa dos hotéis, não temos lares. Isto, de facto, está neste momento uma salganhada monumental. E não foi feito um correto diagnóstico e, portanto, obviamente, a terapêutica só pode ser errada. E, portanto, eu já dei para esse peditório, já levei nas orelhas por causa do que disse, mas a verdade é que está instalada uma grande confusão e, de repente, lá vem esta situação de relações abrasivas entre turismo e residentes, entre capacidade de carga outra vez, de repente lá vem, salvo devido respeito, o Bloco de Esquerda a dizer não, então agora também vamos proibir os hotéis, como se fosse tudo a mesma coisa. Portanto, isto neste momento, efetivamente, abriu-se uma caixa de Pandora complexa. Mas já relativamente ao Golden Visa, eu tenho um bocadinho, enfim, uma opinião diferente. Acho que foi uma oportunidade excelente, de facto, foi. Mas também creio que neste momento, e sem, obviamente, pôr em causa o que o Daniel diz, de facto, que há investimentos que podem ficar comprometidos, ou mais, lá está, em que o seu payback não seja tão rápido, etc., porque contavam com o Golden Visa. Eu acho que neste momento o apetite por Portugal e pelo investimento em imobiliário em Portugal já é bastante grande e, portanto, não creio que a questão do Golden Visa seja o elemento que deve continuar. Tal como eu dizia que a lei hoteleira tem que evoluir, também aqui acho que era tempo de evoluir. Percebo que, em termos de competitividade com outros destinos, onde o Golden Visa ainda existe, em que, efetivamente, isto que o Daniel dizia, ou seja, há ainda, e até no Algarve, não é? Necessidade de investimento, de reabilitação, de refrescamento, etc., de unidades que são premium pela localização, nunca mais se vai poder fazer nada assim em Portugal, e que exigem efetivamente um financiamento específico e que podia eventualmente pensar-se em situações análogas. Agora, e aí eu dizer que a imobiliária me vai saltar em cima, nas cidades e em Lisboa e não sei o quê, e eu conheço N exemplos em que efetivamente foram, de facto, o Golden Visa é que levou a este impulso da imobiliária e acho que já não faz sentido. Mas eu concordo que... Na hotelaria nunca fez muito sentido, não é? Sim. Nós não temos... Na hotelaria pura e dura... A hotelaria é um mercado muito tradicional, muito familiar em Portugal. Foi muito interessante porque eu achei que na crise de 2008 deveria haver concentração e fusões, etc. Mas não. De facto, as famílias mantêm-se. Alguma coisa que surgiu via banca e via fundos, e lembramos-nos do Carlos Saraiva, etc. Realmente as fusões e aquisições foram forçadas.
e continua muito esta lógica. Portanto, Newcomers tem dificuldade, nós temos todos os dias a bater-nos à porta, perguntar o que é que há para venda. Portanto, hotelaria mesmo, francamente, não precisa de Golden Visa. Esta situação de resorts, eventualmente, e agora de facto o Golden Visa não terminou a 100%, não é? Como sabemos, há zonas do país onde isso é possível, aliás, é ao contrário, há zonas onde não é possível, nas outras é possível. E de facto aí pode haver alguma ainda razão de ser e vai também levar a algum crescimento do valor do produto, o que é bom. Mas de facto tenho um bocadinho mixed feelings relativamente a isso. Acho que era tempo de o acabar para produto imobiliário. Já sei que a imobiliária não gosta disto, mas é verdade, ainda por cima nesta altura de escassez imensa de produto, que é por culpa nossa e pelas proibições todas que se fazem à construção, como se fosse realmente uma coisa horrorosa, fazer algo de novo concretamente em Lisboa, mas mais uma vez acho que uma grande culpa disto é um saco de gatos em que se transformou o programa Mais Habitação e pronto, apesar de algumas nuances que agora foram introduzidas, eu acho que há muito trabalho ainda por fazer, porque corremos o risco de deitar fora a criança com a água do banho. Não é? Eu acho que é exatamente o que se está a fazer neste momento. Acima de tudo, é a quebra de confiança, a quebra de estabilidade. Eu não digo que o programa de Golden Visa não necessite de ser adaptado ao longo do tempo, mas tendo sofrido uma afinação que entrou em vigor há pouco mais de 14 meses, de repente já estamos a discuti-lo outra vez, estamos a terminar e estamos a fazer de forma abrupta, sem dar uma confiança exatamente o que é que vai acontecer. E isto para Portugal tem sido, e para quem faz investimentos em Portugal, é extremamente difícil de lidar. É muito demagógico esta situação. É muito difícil. E eu gosto de dizer que os empresários em Portugal são super-heróis, porque conseguem, apesar de todos estes altos e baixos, destas muda para a direita, muda para a esquerda, altera a legislação de forma muito regular, conseguem continuar a fazer investimentos e conseguem crescer os seus negócios. Porque eu tenho conhecimentos práticos de muitos proprietários nossos que inicialmente vinham numa ótica de lazer e que decidiram começar a fazer investimentos em Portugal e dizem que é impossível, não sabem como é que a gente consegue fazer negócios em Portugal. E a questão da hotelaria, da sustentabilidade e deste tipo de investimentos, seja com Golden Visa, seja sem Golden Visa, o Golden Visa acaba por ser sempre um fator adicional. Acho que era importante de se manter de uma forma criteriosa, bem trabalhada, era uma forma de se manter, porque não tem impacto para o que é a habitação em Portugal. Então, temos de ter... Bom, nós já estamos aqui na zona vermelha do nosso tempo, já tem ali menos 6 minutos. E não lidamos com a questão do time to market do produto turístico. É verdade. Temos que marcar outro painel, porque ficaríamos aqui horas à conversa. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada em especial à Cristina e ao Daniel. Obrigado. Obrigada.